Mas o que mais você gosta de filme de herói? Aí agora eu vou falar, vocês vão ficar putos comigo. Assim, Não, vambora. Não, eu sei, porque esse eu sei que vocês vão ficar. Porque é isso aí. Quase todo crítico fala que é um filme fascista. Fascista! Ué, o Watchmen, porra! Não, mas tem um mais do que o Watchmen. Porra, tem um super-herói mais? Tem, pô. Mas... É Batman, Cavaleiro das Trevas. Ah, Batman. Não acho fascista não. Mas é porque tem um lance que não é sobre o Batman só. Tem uma pegada, uma atribuição ao Nolan. O pessoal fala... Não acho ele fácil. Até Eu não o gosto dele, Thiago não acho ele que fácil. também, ele brinca disso, sabe? Que tipo assim, Nolan é fascista. eu acho um ligeiro exagero. É um americano. Ele é americano, ele é inglês. Ele é inglês. Ele é inglês. Mas é doido, porque Mas ele opera por uma lógica americana, de fato. Bastante, estadunidense bastante. em algumas coisas. Tudo Não, imperialista. os times dele são feitos nos Estados Unidos. É isso. Não, americano. O próprio Oppenheimer, tipo assim, né? Não há minimamente uma outra perspectiva sobre aquela história. Sim. Não, sobre ele, especificamente. É sobre o indivíduo. Existe uma... Eu até, na minha crítica, eu falo sobre isso. É uma hipertrofia do individualismo que ele faz ali em Oppenheimer. É tudo sobre o indivíduo Oppenheimer, mesmo que o evento seja muito maior do que ele. Mas é sobre ele. Tudo é sobre ele. Mas isso me incomoda menos. Porque, tipo assim, teve um cara, de fato, no evento que ficou com algumas umas coisas na cabeça dele. Sim. Só que o problema é quando você pega e traz para além dele, você olha como um ser humano salvou o planeta. Sim, então, essa hipertrofia. Mas é que ele salvou o planeta do ponto de vista, eu quero dizer que assim, que vai para além do indivíduo. De um ponto de vista geopolítico, tá ali. Sim. Não, eu quero dizer assim, é porque esse é um processo do melodrama, de fato, só que o Nolan não sabe fazer melodrama. Esse é o grande problema. Mas é um processo de tornar as dores do mundo as dores do indivíduo. Mas eu vi você falando que Oppenheimer foi o filme que você mais gostou do É o que eu mais gosto do Nolan, mas isso não significa muita coisa também. Então, assim... mas eu acho um bom filme. Só não é magnífico, mas eu acho um bom filme. Agora, o Batman Cavaleiro das Trevas, vocês acham... Cara, eu não odeio o filme, não. Mas eu tenho um problema muito sério com ele, que tem aquele momento que o Coringa e o Batman estão duelando e tal. Qual os momentos? No final, quando ele sequestra os dois navios. E aí, tipo, um tem os bandidos e outro tem a Eles estão no alto do prédio e tal. E aí, você não entendeu que isso é uma batalha pela alma de Gotham. E eu fico, que alma? Porque a cidade mais sem alma de um filme de super-herói já feito é aquela Gotham, pô. Que não é Gotham, é Chicago, né? É Chicago. Eu não ligo pra aquelas pessoas, então eu não senti o peso disso, sabe? Mas, enfim, eu não vi isso há muito tempo. Contigo. É o Batman sem Gotham, é o Batman... É o Batman realista, então ele não tem Gotham, não tem a fantasia. Mas eu acho que isso aí é uma característica dos filmes... Até no Tim Burton você vai ver isso. Gotham... No Tim Burton eu sinto mais. Eu sinto que Gotham nunca tem vida, de fato. Porque eu acho, por exemplo... Mas no Tim Burton tem fantasia, esse que é o negócio. Sim, não. Tem o peso da fantasia. Eu gosto do Batman do Tim Burton. Sim. Eu gosto também. Mas eu gosto muito mais no lugar de... Era a criança vendo, de fato, o que era a ideia do Batman como Detective Comics, de fato. Né? Aí era legal ali e tal. E eu acho que é um filme mais bonito, no geral. Mas... Gotham, eu não sinto que Gotham tem... vida no sentido de que você tenha pessoas pra se preocupar, você não tem tramas ali que te envolvam. Mas no do Batman do Matt Reeves eu acho que tem um pouco. Eu sinto um espírito na cidade, sabe? É o meu Batman favorito. Talvez seja. Mas eu gosto muito da diferença entre esses dois Batmans. Tipo, eu tava até falando isso quando eu escrevi sobre Deadpool e Wolverine, que me incomoda como o filme não abre muita discussão pra quase nada sobre aqueles personagens. Tipo, o próprio Wolverine é um super-herói super interessante pra você falar sobre a importância da finitude da vida. Sim. E não chega nada perto disso muito não nesse ali, filme. Né? É porque eu acho que teve no Logan. Mas, se reviver o personagem, tem a oportunidade de falar sobre isso. Mas é que eu porque sinto aquele Wolverine especificamente, o problema dele é esse. Porque ele viu todo mundo que ele ia morrendo. Então ele é um pária, ele é odiado por todo mundo, etc. Então tem uma maldição dele estar vivo ali, sabe? Porque ele não consegue morrer. E o filme não aproveita isso em nada. Mas você pega, por exemplo, o Batman, um personagem essencialmente aristocrático. O Nolan vê isso como algo incontornável. Então ele sempre vai ser um cara de elite. Quando ele foge no terceiro Batman, ele vai lá pra, sei lá, pra Paris, pra Viena, com a Mulher Gato, tá lá continuando como um cara aristocrático poderoso. O Matt Reeves pensa o Batman de forma diferente. Ele ainda é aristocrático, mas tem uma conciliação possível. Tanto é que ele só resolve o dilema do filme quando ele conversa com um policial que é o da ralé, pô. É o cara da galera. Então eu acho muito interessante como esses diretores, tipo, eles fazem filmes totalmente diferentes que
partem de um personagem com o mesmo conceito, mas eles conseguem ver de forma diferente esses conceitos, sabe? É uma figura fantasmagórica, né? Sim, o que pra um é inegociável porque aquela é a essência dele, pro outro é um negócio que ele pode desconstruir, e a desconstrução vai permitir que o personagem evolua, porque o Batman só evolui no novo filme quando ele começa a agir junto com as pessoas, sabe? Isso é muito foda. Mas aí eu de fato não sei o quanto ele tava só pensando em ter um nível de comprometimento maior com... Sim. Eu falo, com uma versão específica do herói até. Aham. Porque a versão do Cavaleiro das Trevas é de fato mais um aristocrata Sim. medroso. Não tem problema com isso, não tem problema com isso. Meu grande problema com Batman do Nolan é que ele é o início da tragédia. É um filme que marca muito aquela mudança ali pro cinema. É o início da tragédia do cinema. Mais do quê? Do cinema. Do cinema em geral. Contemporâneo, O Batman matou o cinema. Batman matou o cinema. Pô, mas o Batman É não mata brincadeira, ninguém, cara. Ele não mata ninguém, mas matou o logo cinema. Zack Snyder discorda. Mas brincadeiras à parte, assim, porque existem dois grandes filmes assim que a gente usa como ponto de virada pra isso, que é o Batman, do Nolan, e a trilogia Bourne. Que são dois filmes que passam a criar essa ideia de um hiperrealismo pra contar as histórias. E aí, muito isso, o Batman, ele é de Gotham, mas Gotham não é Gotham, é Chicago, sabe? As ações do Batman precisam estar ancoradas com a realidade, sempre. Então, é esse Batman que é vestido desse realismo estéril que o cinema contemporâneo precisou embarcar, porque senão não assimila uma ideia de verossimilhança com aquele tipo de personagem, com um personagem de herói. Então, se a gente vai nos filmes da Marvel, por mais que eles tratem de fantasia, essa fantasia precisa ser realista. Então, deixa eu perguntar, aproveitando esse gancho. Então, The Boys, como é que você Ele não assisti viu. The Boys. Eu não gosto viu muito. nada? Não assisti nada. Eu muito pouco assisto série, cara. Muito pouco pra não dizer nada, sabe? Não assisto quase nada. mas Que que seja alguma loucura. coisa. Eu não gosto muito de The Boys. Eu tenho um problema com The Boys que... Mas eu sei da parada. Os momentos grandes da série são putaria e violência. Então, mas é foda, porque na HQ é pior ainda, cara. Não, eu sei. Eu já ouvi falar que a Na HQ é um pior lixo. ainda, assim, inacreditável, assim. Eu tenho coragem de ler. Mas, é uma série, assim, porque tem até um dado momento tem um propósito da violência. Aham. Depois você começa a achar muito gratuita aquela violência ali. Ela é muito recorrente. Uhum. E eu acho ela bem... Eu não acho pouco, não. Eu acho ela muito pior do que de Watchmen. Uhum. Porque tanto o modo como você violenta as pessoas, a recorrência... Uhum. Primeiro episódio, é porque eu perguntei isso pela questão do hiperrealismo, ali, que tem um contexto específico, que é o grande ponto da série, é tanto no sentido filosófico, do que aconteceria se pessoas tivessem superpoderes. Sim. Né? Essas pessoas viveriam como, de fato? Qual a chance dessas pessoas estarem, de fato, preocupadas com o bem-estar social? O quanto elas não Sim. cagariam solenemente umas para as outras. Mas, além disso, quais seriam os impactos desses poderes? Que é uma reflexão que... As Muito HQs, que não se político. faz. Tanto no sentido político, de você pensar a questão da comunicação, como é que elas seriam nas redes sociais, a Sim. performance delas ali, venda de brinquedos, o quanto elas fazem coisas, simulando para conseguir consolidar essa persona pública. Mas, além disso tudo, tem a questão do hiperrealismo no sentido físico, Sim. que acho que é mais ensejando o que você está falando, que é se um cara voa e aí vai pegar alguém que tá caindo em queda livre, Sim. você vai segurar essa pessoa e ela vai se Atravessar espatifar. E isso acontece a todo momento na série, assim. Sim. Então, a série tem esse tipo de proposta. Não, mas então, é porque quando a gente fala do hiperrealismo como um problema, não é necessariamente que ele é um problema em todo lugar. É a gente ter uma análise de contexto. Claro, claro. É claro que... É mais o hiperrealismo virar uma régua. Virar O uma filme tem régua. que ser hiperrealista, sabe? Sim. Porque se ele não for, ele não vai atingir um grau de verossimilhança suficiente pro espectador. Porque esse espectador foi construído por esses filmes, por essa tendência criada. Então, é você perceber que o filme de fantasia morreu. Onde é que tá a fantasia no cinema? Não tem. Ela morreu. Até mesmo nos filmes que supostamente seriam filmes de fantasia, que são os filmes da Marvel, não são. Então, a cena de... A gente até fala bastante. A cena de luta lá que o Homem-Aranha vai aparecer pela primeira vez de novo na Marvel em Civil War, né? Uhum. Lá no aeroporto. É uma cena toda cinza. No aeroporto vazio. Um aeroporto vazio, todo cinza. Cara, você tá falando de filme de super-herói. Você vai Bota ver... cor nessa porra! Tem que ter cor, não tem cor. O cinema não tem mais cor, sabe? O cinema é tudo cinza, é tudo monocromático. Tudo monocromático por um colorismo posterior, uma colorização posterior que coloca uma régua por cima da parada, sabe?
que precisa dessa condição do espectador se conectar com aquilo, se relacionando com essa realidade. Mas aí, Até mesmo na fantasia. eu não peguei esse raciocínio em relação a uma coisa. Tá no aeroporto, a cena tá sendo em preto e branco. Não, A cena tá sendo... acinzentada. É tudo A muito cena acinzentada, sim. E isso seria hiperrealista? Hiperrealismo porque você formalmente apresenta uma lógica que seria de fantasia, mas você joga pra uma lógica que se assimila com a realidade. Você tira a cor daquilo tudo e supostamente essa ausência de cor nos leva a uma concepção da O realidade. uniforme não brilha, não tem os efeitos, tipo, são pessoas fantasiadas indo lutar uma com a outra, mas, tipo, não tem uma grandiosidade no negócio, sabe? Até mesmo as fantasias dos super-heróis, elas são mais monocromáticas cada vez Sim, mais. pô, olha como é que o Capitão América vai do primeiro filme até o último dele. No primeiro é um azul mais... quase um azul... Não, azul, navy blue, Sim, tipo, um bonito azulzão mesmo. E depois ele vai Vermelhão. ficando cada vez mais escuro, vai cada vez mais... tirando vai a entrando cor. marrom na fantasia dele. Vai saindo a cor, o vermelho vai saindo, né? Vai virando marrom ali, né? Os próprios X-Men com as roupas pretas. Sim. Obrigatoriamente tem que ter todos eles de preto. Sim. Ah, mas aí, ó, 99, hein? Naquele contexto ali dá pra entender. Foi o início. Ali assim, Mas ali tinha um negócio, eles são de preto, mas tem aquele negócio meio de couro, meio... Sim. Sabe? Aham. É uma coisa que tem um brega, entre aspas, ali da fantasia, sabe? Eu confesso, assim, só porque eu fico me perguntando nesse tipo de ocasião. Será que a gente não estaria falando, ao criticar esse hiperrealismo, se eles estivessem com roupas quase neon? A gente não estaria falando, nossa, olha só, sobre a deificação dos super-heróis, o nível de destaque que eles têm em comparação aos seres humanos. porque não é Mas só sobre depende, o porque uniforme. cada obra é uma obra também, Sim. né? E não é Não, só eu falo como tendência, né? Quero dizer, claro. E não é só sobre o uniforme, é sobre a própria estética do Claro, claro, Por exemplo, o aeroporto é tudo cinza, não tem cor no cenário. A colorização posterior coloca uma monocromância assim na frente que te tira dessa... Quando você pega o RRR, o filme indiano, que é um filme de super-herói, você chegou a assistir? Sim. É um filme colorido. É um filme colorido, sabe? Até os tons mais pastéis que tem no cenário, eles são vibrantes, sabe? E quando a gente diz isso, a gente não tá falando que a gente quer que todos os filmes sejam assim. É preciso que seja contextual também as coisas. Mas os filmes que demandam disso não tem mais. Eles abandonam isso após esse momento ali do cinema, sabe? Isso não existia na década de 90. Na década de 90, início dos anos 2000, não era assim. Nem 2000, Homem-Aranha de Sanheim, pô. Colorido pra cacete. O Homem-Aranha de Sanheim é um filme bastante colorido, bastante quadrinho mesmo, sabe? Mas a gente pegar até a figura do Shyamalan, né? Que é uma figura que é um cara da fantasia, é um cara que precisa dessa fantasia, mas que em determinado momento, após essa ruptura hiperrealista, ele meio cai numa descrença em Hollywood. Sabe? Ele vira o cara que, tipo, deixa ele canto ali, ninguém quer mais. Só que ele era o novo Spielberg, sabe? A indústria criava ele como o novo Spielberg, o novo Kubrick. Claro que assim, não tem novo Kubrick, novo Spielberg. Isso? Depois de Sexto Sentido, sobretudo. Que ele começa a ter essas alcunhas. E assim, fora essas alcunhas, não importa muito, mas... A vila é ele também? A vila dele. Mas depois desse momento, dessa virada aí, meio hiperrealista, ele começa a cair, tipo... Os filmes dele ficam meio que nesse lugar cafona. Desde a Vila, pelo menos, ele começou a receber muitas críticas, né? E A Dama na Água é um momento de cisão muito forte ali. Total. Só que assim, a fantasia é cafona. A gente precisa revalorizar a cafonice. Você pode assumir a cafonice, pois é. Isso, revalorizar a cafonice. A cafonice é importante pro cinema também. Pois é, então, eu acho que nesse sentido, assim, tem muitas coisas ali bastante contraditórias em The Boys, porque ao mesmo tempo que faz uma crítica, em outros casos você vê visivelmente a própria série cair na crítica que tá fazendo. Sim. Mas é uma série colorida. É uma série colorida, assim, em relação a isso. Eu não acho tanto, não. Não, ela não é no geral, eu quero dizer dos super-heróis. Mas sim, porque os super-heróis são ali um alto-deboche. Eles são meio Eles são alto-deboche em cafonas. tudo. Em tudo. É isso, a cueca do cara vai estar com um volumão ali pra brincar com isso. Sempre, né? Então, assim, eles... Tu chegou a ver Invincible? O desenho, a animação? Não vi. Porra, é do caralho, cara. Esse eu vi, Veja. Esse eu vi a primeira temporada. É boa.